Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Quem está feliz aí? Você está feliz com Jesus? E Jesus está feliz contigo? Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Gostoso, né? Que tempo gostoso. É só eu que estou com calor, irmãos? Pode ligar o ventilador aí? O pessoal está meio friozento aí. Liga aí pelo menos um lado aí. Glória a Deus. Aí se esfriar a gente desliga de novo. Amém? Aí não ligou os ar, mas pelo menos dá uma... que esquentou aqui. É o fogo do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes nós nos esforçamos, muitas vezes nós tentamos, pelejamos, atrair a presença de Deus pelos nossos esforços. Natural. E para nós atrairmos a presença de Deus, não é pelo nosso esforço natural. Na realidade, nós precisamos matar o nosso esforço natural. A Bíblia fala que Deus ele não rejeita um coração quebrantado. Nós temos vários tipos de características. Existe aquele irmão que fica quietinho, aquela irmã que talvez não se expressa. Mas isso não quer dizer que ela não está sentindo a presença de Deus, que ele não está sentindo a presença de Deus. Nós já temos aqueles que entra no manto. Porque cada um tem o seu jeito. E Deus ele é tão fantástico que colocou essas características em nós. Mas quando nós queremos atrair a presença de Deus, como nós tivemos esse tempo de oração, toda a igreja orando, toda a igreja clamando, é porque nós estamos com um entendimento, com um propósito só. Nós estamos aqui para poder engrandecer o nome do nosso Senhor. Quando nós atraímos a presença de Deus, fica mais fácil da gente viver milagres. Porque existe o poder de Deus e existe a presença de Deus. O poder é uma ordem delegada de Deus, então o poder dele atua. A presença dele manifesta não é simplesmente uma ordem delegada. Quando a presença dele é real naquele lugar, aí vem os atributos redentores de Deus. Aí a presença dele se manifesta, a presença dele se manifestando, ali o poder real dele, da glória dele, os atributos naturais de Deus se manifestam, os nomes redentores dele está presente naquele lugar. No ambiente de glória não precisa fazer orações específicas, porque no ambiente onde a glória está manifesta, onde a glória está se manifestando, tudo aquilo que nós precisamos, porque Deus ele se manifesta na sua totalidade. Então, alguém precisa de cura? Na glória de Deus tem a cura. Na presença, na glória de Deus existe a cura. Alguém precisa de uma libertação? Quando a glória de Deus, quando a presença de Deus se manifesta, ali existe a libertação. Quando alguém precisa de alguma ação, alguma coisa que faça justiça, na glória de Deus ali se manifesta a justiça. Quando a gente lê o livro de Apocalipse e a gente vê uma passagem que fala que ali estavam os 7 Espíritos de Deus, fala sobre os atributos naturais de Deus: cura, presença, um Deus que presente sempre está, provisão,
fala sobre Nissi, que Ele é a nossa bandeira. Então fala que tudo que a gente precisa está na presença dEle. Eu já ministrei essa palavra aqui, hoje eu não vou falar dela. Quando muitas vezes nós só buscamos a mão de Deus, e nós não buscamos o coração de Deus. Nós buscamos o coração, automaticamente nós alcançamos a mão, mas nem sempre quando nós buscamos a mão, nós alcançamos o coração. Então eu gostaria de te ensinar um segredo. Servos buscam a mão dos seus senhores, mas os filhos buscam o coração do Pai. O dia que você entender o seu posicionamento de filho, você vai acessar o coração do Pai e automaticamente você alcança o favor dele. Mas hoje eu não quero falar sobre isso. Hoje o Senhor me direcionou a ministrar uma palavra e eu quero ser bem sincero. Essa palavra, na realidade, eu fiquei ruminando aquilo que foi ministrado aqui na terça-feira pela nossa irmã Lene. E eu fiquei ruminando aquilo, eu fiquei pensando naquilo ontem, o dia todo, hoje, e na minha devocional, nesses últimos dias eu tenho lido o livro de Tiago. Até no domingo a mensagem foi baseada dentro do livro de Tiago. E depois que ela trouxe a mensagem na terça-feira, eu voltei a ler esse texto que nós vamos ler agora. E eu falei, eu vou continuar na mesma linha. E eu gostaria que você abrisse comigo Tiago capítulo 3. Tem crente aí? Eu vou ler só 2 versículos. Vamos ler 3 versículos, a partir do versículo 10. Tiago capítulo 3, versículo 10. Depois eu vou falar sobre a história, ou melhor, sobre o texto. Quem achou aí, diga aleluia. Não, só os crentes agora. Quem achou aí, diga glória a Deus. Isso. Tiago capítulo 3, versículo 10. Sim. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto aconteça. Porventura, deita alguma fonte ou jorra de alguma fonte o mesmo manancial, água doce e amarga? Versículo 12. Meus irmãos, pode também figueira produzir azeitonas? Ou videira figos? Assim também, assim tão pouco pode uma fonte jorrar água doce e salgada. Amém? Olha só o texto que nós acabamos de ler, que fala sobre aquilo que nós falamos. Se nós lermos o texto todo de Tiago, a partir do capítulo 1, a partir do versículo 1, aliás, aqui Tiago ele começa a falar sobre o controle da boca, o controle da língua. Ele começa nos dizendo que se a gente conseguisse frear a nossa boca, nós seríamos perfeitos. E aqui ele faz algumas comparações. Ele fala que uma pequena fagulha pode colocar fogo em uma floresta toda. Ele fala que um grande navio, que é grande, ele é dirigido por um pequeno leme. E aí ele faz a comparação da língua, que a língua, ela pode contaminar todo o corpo.
Mas quando fala aqui de contaminar todo o corpo, não está falando somente do seu corpo, porque eu já ministrei aqui, a palavra de Deus ela sempre fala para nós no coletivo. A língua, ela pode contaminar a igreja, que é um corpo, feito de vários membros. Então nós, quando controlamos a nossa boca, e aqui ele usa um outro exemplo, ele fala dos cavalos, que a gente coloca freio nos cavalos e controla todo o seu corpo. Quem já andou de cavalo aqui? Cadê os crentes aí? O cavalo daquele tamanho, com a rédea, você consegue controlar todo o corpo dele pela boca dele. Com a boca lá, você dá um toque de um lado, ele já sabe, ele vira para aquele lado. Você dá um toque do outro lado, ele também vira para o outro lado. Então por meio da boca você consegue controlar todo o corpo daquele animal. E Tiago aqui ele faz essa explicação, que o homem que consegue controlar a sua boca, o homem que consegue controlar a sua língua, a pessoa que consegue controlar aquilo que ela fala, ela consegue controlar tanto o seu corpo físico, como também o meio onde ela está inserido como membros. Assim como também uma pessoa que não sabe controlar a sua boca. Quem aqui já machucou alguém com palavras? Quem aqui já machucou alguém com palavras? Eu acho que eu tinha que levantar as duas mãos, tirar os sapatos. Porque muitas vezes nós não sabemos controlar aquilo que nós falamos, e por conta disso nós machucamos as pessoas. Só que na realidade muitas vezes nós machucamos as pessoas, porque na realidade a nossa língua também nos machucou. Porque muitas vezes, e na realidade, nós oferecemos aquilo que nós temos. E por meio daquilo que eu falo, por meio daquilo que eu pronuncio, eu falo aquilo que habita em mim. Você pode repetir comigo? Fala assim, ó: a minha boca me denuncia. Por que a minha boca me denuncia? Porque a boca fala aquilo que nos habita. Então aquilo que eu falo na realidade revela quem eu sou. Eu não vou falar se você já participou disso, porque aqui não tem, é só em outros lugares. Sabe aquele negócio, a fofoca? Que o negócio vai alastrando, dali um pouco está todo mundo contaminado, e aí no meio da fofoca está um querendo matar o outro, porque um sempre vai jogar a culpa no outro. É assim ou não é? Porque ela tem o poder, uma boca não controlada, ela tem o poder de trazer a divisão, trazer fogo, trazer contenda no meio do corpo. Então quando nós controlamos aquilo que nós falamos, quando nós controlamos aquilo que vem à nossa boca, você pode ter certeza que você vai viver em paz aonde quer que você for. Eu tenho certeza que você já passou por isso, ou se não passou por isso, conhece alguma coisa nesse sentido, ou alguma história nesse sentido. Pessoas que você procura evitar. Você conhece alguém assim? Pessoas que você procura não ter muito relacionamento, porque é 5 minutos para você começar um diálogo que ela já vai começar a falar mal de alguém. Eu posso te falar uma coisa? Se você é esse tipo de pessoa, ou se você convive com esse tipo de pessoa, tome cuidado. Porque se você está ouvindo aquela pessoa falar mal de alguém para você, quando você virar as costas, você vai ser
o motivo dela falar mal para outro. Tem alguém aí? E Tiago aqui, ele está nos ensinando. Tiago aqui, ele está nos direcionando a falar: toma cuidado com aquilo que você fala. Controle a sua boca. Tem um texto em Provérbios, se não me falha a memória, está em Provérbios 16. Não me lembro o versículo, mas está em Provérbios. Que fala assim, ó: aquele que fala sem pensar é tolo e insensato. Aquele que fala sem pensar é tolo. E no texto também, no livro de Provérbios, também fala sobre isso. Que quando nós falamos sem pensar, nós somos tolo. E até o tolo, quando fica quieto, se passa por sábio. Quando nós falamos sem pensar, nós nos tornamos tolo. Agora o tolo, quando fica quieto, ele é até confundido com o sábio. Porque a sua boca revela quem habita em você. Sabe aquela pessoa estourada? Eu não levo desaforo para casa. Não levo desaforo para casa. Toma cuidado. Você está mostrando quem habita dentro de você. Não, comigo é assim, falo. Se tem boca para ouvir, se tem boca para falar, também tem ouvido para ouvir. Fala o que quer. Fala o que quer. Isso aí é uma desculpa. É uma desculpa para mostrar o nosso coração tolo. Quem fala o que não quer, irmãos, merece a nossa. Deus te abençoe. Porque se aquele que fala o que quer, ouve o que não quer, então na realidade do lado de cá está se comparando com o lado de lá. Somos todos iguais. Porque eu vou fazer aquilo que você fez comigo. Eu vou falar. Falou, você gritou comigo, se prepara, eu vou gritar com você. E aqui você vai colocando fogo, vai fazendo com que a floresta pega fogo. E aí dali um pouco não existe mais comunhão, dali um pouco não existe mais interação, dali um pouco não existe mais pessoas que consigam viver em comunhão sem alfinetar um ao outro. Quem já trabalhou em lugar? Quem já trabalhou em lugar onde um fica alfinetando o outro? É gostoso trabalhar num lugar desse? Hã? Agora eu quero usar o texto que o Danilo leu no começo da mensagem, do culto. De Salmo capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Nessa roda de alfinetes, será que você também não tinha um na mão? Dá um sorriso para a pessoa do lado aí e fala assim: não, eu sei que você não estava. Pode falar, fala para ela. Agora existe um texto, existe algo aqui no meio, no versículo 8. Vamos ler o 7 e o 8 para a gente falar algo? Porque toda a natureza, tanto a bestas feras como aves, tanto dos répteis como animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua,
é um mal que não se pode refrear, está cheio de veneno mortal. Olha só o que ele está falando, olha só o que Tiago está falando, ó, os animais, até os animais do mar são domesticáveis, as bestas feras, os animais ferozes, o pessoal domina, só que a bendita língua, que é desse tamanhozinho, ninguém consegue domar ela. E aqui ele começa, aqui ele fala o seguinte: ninguém consegue refrear ela, e ela se revela com veneno mortal. Se revelar com veneno mortal é aquilo que eu falo, pode matar. Provérbios também fala que o poder da vida e da morte está na... Tem alguém que lê a Bíblia aí? A Bíblia fala que a vida e a morte está no poder da língua. Eu quero dizer que na sua língua existe um fogo. Agora, qual o tipo de fogo que você vai usar? Porque um tem. Ou é o fogo do Espírito Santo que vem para poder edificar, ou é o fogo consumidor do inferno que vem para destruir, como o texto diz. Versículo 9: com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então existe um fogo aí dentro na sua boca, ou ele é um fogo de bênção, ou ele é um fogo de maldição. O problema é quando dessa mesma fonte começa a jorrar dois tipos de água. Aí Paulo, dá licença, Paulo, isso é outra passagem. Tiago ele começa a explicar, Tiago ele fala aqui, o problema é quando nós queremos glorificar, exaltar, louvar a Deus. Deus é santo. Sabe esse momento que a gente teve de adoração, uma bênção que foi? E aí a hora que a gente para na porta da igreja, a gente começa a falar mal dos outros. Então foi uma boca que foi usada para glorificar a Deus, e no mesmo instante uma boca que foi usada para poder amaldiçoar o irmão, que é feito à imagem e semelhança de Deus. Então eu e você, para sermos homens e mulheres perfeitos, como diz a palavra de Deus, uma das coisas que nós precisamos compreender é, precisamos pensar, refrear, cuidar daquilo que nós vamos falar. Quem aqui já tem ou o pai ou a mãe que faleceu? Eu tenho, meu pai já faleceu. Você lembra dos conselhos do seu pai? Eu lembro de alguns. Eu lembro de alguns conselhos do meu pai. Um deles, meu pai, ele falava assim, ó: homem que é homem não é obrigado a falar nada, mas depois que falou é cumprir. Aí coloca lá, Toninho Hahaha, que era o apelido dele. Homem que é homem, porque a risada dele era aí ficou Toninho Hahaha, ficou o apelido dele. Então ele falava, homem que é homem não é obrigado a falar nada, mas a partir do momento que falou é obrigado a cumprir. Irmãos, você não é obrigado a falar nada, mas a partir do momento que eu e você falar alguma coisa, aquilo vai construir alguma coisa. E aqui ele encerra falando, eu quero ler o versículo 12. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tão pouco pode uma fonte jorrar água doce e salgada? Não pode jorrar nem água doce e água salgada da mesma fonte. Observando aquilo que você fala, você consegue descobrir quem você é? Irmãos, e vamos falar a verdade, isso é um processo.
muitas vezes nós estamos tão habituados a falar, que muitas vezes a gente nem se deu por conta que nós estamos falando mal. Então é um processo de mudança. Nós precisamos entrar, vamos dizer assim, ter consciência de policiar, falar assim: não, hoje eu preciso policiar o meu jeito de falar, eu preciso colocar a minha língua no diapasão do Espírito e ser afinado conforme a vontade de Deus. Eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu falo, porque quando você começa a mudar, controlar aquilo que você fala, automaticamente você vai começar a mudar aquilo que você pensa, você vai começar a mudar aquilo que você sente. Quando você já mudou até mesmo quem você é. Os mais novos aí é mais fácil. Os mais velhos são mais difíceis, porque tem mais mania. Mas nunca é tarde para controlar aquilo que nós falamos. Que a partir de hoje a nossa boca seja um manancial de bênção e não de maldição. No livro de João, no capítulo 4, quando Jesus ele conversa com a samaritana, e ele fala assim, ó: Deus procura os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Se ele fala que ele procura os verdadeiros adoradores, se ele usa essa expressão, os verdadeiros, é porque também existem os falsos adoradores. O que é os falsos adoradores? É aqueles que até falam, é aqueles que até enganam, é aqueles que faz de conta, sabe, é aqueles que adora aqui, mas calunia lá. É aqueles que falam palavras de bênção aqui, mas deseja a morte dos outros lá. Sabe, eu já vi crente falando assim: não, que fulano vai para o inferno. Eu falei assim: meu Deus, tenha misericórdia. Jesus morreu para poder, mais santo que Jesus está mandando os outros para o inferno. Jesus, que podia mandar todo mundo para o inferno, foi lá e falou: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Agora porque alguém feriu a gente, Deus vai pesar a mão. Quem já ouviu isso? Irmãos, deixa isso com Deus. Se Deus quiser elevar o nível de justiça, é com Deus, porque Jesus ele nos ensinou: ore por aquele que vos persegue, bendizei aquele que vos maldizem, porque assim vocês farão a vontade do vosso Pai que estás no céu. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Irmão, irmã, e isso, eu vou começar dos mais novos aí. Cadê os jovens aí? Crianças, jovens. Sabe, em vez de você sair xingando, respondendo para o pai e para a mãe. Já teve mãe que falou: Senhor. Tipo, fala, Deus. Em vez de você sair xingando, murmurando, reclamando, respira fundo e agradece a mãe que você tem. Ei, esposa, ei, marido. Sabe, às vezes quando o marido chega de travessado, quando a esposa está de pá virada, em vez de você responder na mesma altura, respira fundo. Conta até 10, 20, 50, 1000, não é até 10 não, até 10 mil, 20 mil. Porque uma pessoa sensata, ela quer produzir paz, ela não quer colocar fogo.
Sabe, pai, sabe, mãe, eu sei que os filhos dão trabalho, mas a Bíblia fala no livro de Efésios, no capítulo 5, pai, não desanimem os vossos filhos. Tome cuidado. Vocês achou, filhos, que isso aí ia ser para vocês, né? Tem para os pais também. Tome cuidado na hora de falar algo para os filhos, para não desencorajá-los e matar os sonhos deles, talvez a vontade, o ânimo deles. A língua tem o poder de edificar, como também tem o poder de destruir. Pai, quero falar porque eu tenho uma filha, lógico, né? Pais que têm filhas, mulheres, trata as suas filhas como se fossem princesas, para que nenhum príncipe das trevas venha tocar o dedo nela, porque ela sabe o rei que tem em casa. Agora, mães, tratam as suas filhas, ensinando elas a serem mulheres. Mulheres. Não essas que tem aí fora. Mães que têm filho homens, eles não são mulheres, eles são homens. Então trata eles igual homens. E se tiver que pôr o pé na porta para fazer ele tomar coloque o pé na porta. Porque o homem tem que ser assim. Pai, mãe, não bajulem demais os vossos filhos, ao ponto de não encorajá-los. O meu filho não vai passar aquilo que eu passei. Você só é o que é por aquilo que você passou. E se você poupar ele de passar as fases da vida, ele vai estar com 50 anos jogando videogame e pedindo um copo de leite quente para dormir. Enfia o pé na porta. Vou falar a verdade, eu fiquei feliz com uma irmã aqui da igreja que colocou os filhos dela para vender aqui na esquina, aqui na esquina da igreja. E eu fiquei feliz com aqueles jovens que foram lá, estavam lá vendendo. Sabe o que é isso? Está ensinando eles a viver lá fora. Isso edifica. Então incentiva, fale, empurre, direcione, porque na sua boca pode sair palavras de vida. Amém? Levante uma das suas mãos assim e faça uma oração aí pedindo para Deus controlar a tua vida, controlar a tua boca, para que a sua boca seja um canal de bênção aonde quer que esteja. Onde quer que você estiver, irmãos, você abrir a sua boca, venha a bênção naquele lugar. Isso, vai, ora aí, falando: Deus, olha para mim, Senhor, começa a mudar o meu coração, começa a mudar a minha boca, começa a mudar a minha língua, começa a mudar o meu jeito de ser, começa a mudar o meu jeito de agir, começa a transformar, Senhor, a minha boca, que a minha boca seja uma boca saudável, que a minha boca seja uma boca, Senhor, de bênção, que eu possa refrear o corpo, que na minha boca não venha ser canal de maldição, que a minha boca não venha ser lugar de contenda, que a minha boca não venha causar divisão, que a minha boca não venha trazer destruição dentro da minha casa. Em nome de Jesus, me ensina a falar, me ensina, Senhor, a pronunciar, me ensina a controlar o corpo em que eu vivo. Abençoa, Senhor, e unge, quebra, Senhor, o jugo da minha boca. Que a minha boca seja um canal de bênção sobre aqueles que estão à minha volta. Senhor, que cada palavra liberada, Senhor, não
não caia por terra, que cada palavra liberada, Senhor, seja bênção na vida daqueles que ouvirem. Que no nome de Jesus, cada palavra liberada hoje, Senhor, venha ser sementes no reino do Espírito para construir, Pai. Senhor, que a boca dos nossos irmãos, que a boca dos seus filhos, seja a partir de agora, uma sementeira de bênção, que vai criar um bosque abençoado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Abençoe, Senhor, a nossa boca, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Amém. Glória a Deus. Glorificar o Senhor. E pode se assentar também. Aleluia. Glória a Deus. Que a nossa boca seja um canal de bênção, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, aquela pessoa que você gosta de conversar com ela, sabe, hoje está difícil de encontrar, né? Sabe aquela pessoa que você gosta assim de sentar e trocar uma ideia? Hoje a gente não pode mais, né? Ô, vamos sair para fazer alguma coisa. Mas assim, vai lá na casa dele, vai lá na casa dela, senta junto, faz um café, um chá, não sei, uma Coca-Cola, senta e vai trocar boas conversas para edificar a vida um do outro. Um dia eu vou contar isso, e eu fui lá na casa do Danilo. A Vânia foi fazer o cabelo. Foi o cabelo que ela foi fazer, né? Foi fazer o cabelo lá com a sogra, e a unha com a Dani. E aí eu entrei lá no fundo. A gente ficou lá 1h e pouco, né? Umas 2 horas por aí. E a gente começou a conversar, e entramos na Bíblia e começamos. Isso é bom porque é algo que edifica. Procure pessoas, irmãos em Cristo, para você sentar e falar sobre as coisas de Deus. Você vai sair de lá muito melhor. Porque quando você começa a falar de Deus, Ele gosta tanto de estar presente. Quando você começa a falar de Jesus, Ele gosta tanto de fazer parte da conversa. Que a sua boca possa ser um canal de bênção. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmão, você que vai ofertar hoje, você que vai dizimar, segure na sua mão o seu dízimo, segure na sua mão a sua oferta, em nome de Jesus. Nós vamos apresentar ao Senhor, nós vamos consagrar ao Senhor, nós vamos pedir para Deus abençoar a sua vida. Talvez hoje você não trouxe, talvez hoje você não veio preparado para ofertar, para dizimar. Coloque a mão sobre o seu coração. E eu quero que você entenda que você não vai ser abençoado por aquilo que você vai dar. Você já é um abençoado por isso que você está dando. E não é porque você talvez hoje não tem para ofertar, não tem para dar, que você não vai receber a bênção de Deus. Porque Deus aqui não é uma loja de bênção. Quanto é a bênção para tal? Já foi tudo adquirido por meio da fé lá na cruz do Calvário. Amém? Então vamos orar consagrando ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por cada irmão, por cada irmã que hoje está na sua casa para louvar e glorificar o seu santo e poderoso nome. Que no nome do teu Filho amado, Cristo, eles possam, Senhor, ser tocados na vida financeira. Senhor, nós temos autônomos aqui na igreja, nós temos profissionais liberais, nós temos vendedores comissionados, nós temos empresários, irmãos que trabalham por conta, irmãos que trabalham em empresas, irmãos que prestam serviços, Senhor, irmãos que não estão trabalhando,
E eu quero te pedir, Senhor, começa com esses irmãos que não estão trabalhando, tenha misericórdia deles, e que eles possam ter uma porta aberta, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Abençoe, Senhor, os negócios desse seu filho, abençoe, Senhor, o trabalho dele, o trabalho dela. Quão grandes coisas o Senhor tem para cada um deles. Por isso, Senhor, nós te agradecemos e nós abençoamos os dízimos e as ofertas em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, como nós estamos fazendo, tem os cabos aqui por causa das lives, então nós já vamos encerrar. E após o culto, você que vai ofertar, você que vai dizimar, traga aqui a sua oferta, traga aqui o seu dízimo. Você que está nos assistindo pelas mídias sociais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Nossa igreja está na rua Nelvo Facchini, número 481, no bairro Nato Vettorazzo. Temos culto às terças e às quintas, 20 horas. Cultos aos sábados dos jovens, às 20 horas. E aos domingos, às 9 da manhã, às 17 horas e às 19h30. Que Deus abençoe a sua vida. Teremos o prazer de ter a sua visita e a sua presença também conosco. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, você é o nosso convidado. Amém? Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Você que também está aí em casa nos assistindo, que a bênção de Deus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família. Amém? Domingo é ceia, né? Nos 3 cultos, ceia do Senhor. E na segunda-feira nós temos o culto das mulheres. Então já estou avisando aí as irmãs, segunda-feira, culto das mulheres. Então as irmãs aí venham participar em nome de Jesus. Amém? Já foi dado aí os recados dos outros. Sábado, culto dos jovens, em nome de Jesus. Amém? Levanta uma das suas mãos. Quero avisar também os homens, desculpe, esqueci. No último sábado desse mês de junho, no último sábado nós vamos ter o culto dos homens. Só para os machos, cadê os machos aí? Só aquele que é fanático mesmo. Tem homem fanático aí? E aí, ó. Então sábado, último sábado desse mês de junho, culto dos homens. Os jovens a gente vai mandar eles embora daqui, o culto é nosso no sábado. Amém? Levanta uma das suas mãos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, o grande amor de nosso Deus e nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós hoje e para sempre. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.